Meus irmãos, o nosso tempo, ele é muito precioso quando nós estamos no templo. E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias na leitura que fizemos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26. Eu gostaria que os irmãos parassem comigo. Nos últimos versículos que lemos. E logo depois, aproximou-se os que ali estavam. Nós lemos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículos 36 ao 46. São Mateus 26. Vamos ler os versículos 36 e 37. Se o nosso jovem pudesse pronunciar lendo, fico agradecido. Jesus, ele é o nosso maior líder. Hoje pela manhã, comentei com alguns irmãos que os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Traduzindo para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, alguém pode desobedecer, na nossa linguagem vulgar, pecar, mas ninguém se preocupa com aquele que pecou. Eu quero saber o que é que o pastor vai fazer agora. Os olhos de todos na sinagoga estão fitos nele. Vamos ver o que é que o pastor vai resolver. A preocupação é o que fazer com a pessoa que desobedece. Agora, o que fazer o líder, o responsável? E o nosso povo está sendo tomado de uma influência que eles erram, pecam e o culpado é o pastor da igreja. Já observaram isso? Ninguém tem a dignidade para dizer: eu errei, eu pequei, eu não devia ter feito o que fiz, mas eu fiz. Não, eu não fiz nada. Não é possível. É impossível uma coisa desta natureza.
A Bíblia tem uma pergunta muito interessante: de que se queixa o homem? Encontre uma Bíblia que tenha assim, do pastor presidente. Encontre uma Bíblia dessa para mim, que eu não encontrei ainda. Ela diz da mesma forma em todas as versões. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Porque os olhos de todos na sinagoga estão fitos nele. E eu quero saber o que é que ele vai fazer. E eu quero saber qual será o posicionamento dele. E eu quero dizer aos irmãos que tem um versículo na Bíblia muito forte, mas forte mesmo. Ele diz assim: o teu pecado te achará. O teu pecado te achará. Pode passar 20 anos, 40 anos, o pecado permanece vivo e ele vai achar você em falta. Vou explicar uma coisa que os irmãos sabem, mas não estão lembrados. O inimigo de Deus e nosso, o inimigo de Deus e nosso inimigo, ele articula todas as coisas para ver a gente desobedecer, pecar, cair, infligir. Agora, uma coisa o diabo não faz. Só tem uma coisa que o diabo não faz: ele não esconde o que você ou eu fizer. Ele não esconde. Ele é o primeiro a anunciar, a divulgar, a propalar, a tocar a trombeta. Ele não encobre. Errou, aí ele se encarrega de propalar, de anunciar, de tocar a trombeta, que é para ver o crente numa situação embaraçosa. Jesus estava passando pelo Getsemane. A palavra Getsemane quer dizer moinho de azeite. Gravem isso. E às vezes nós estamos passando pelo nosso Getsemane, pelo nosso moinho de azeite. Estamos sendo triturados. E muitas vezes queremos não aceitar. Eu não aceito. Fique tranquilo. Você vai passar pelo Getsemane. Você vai passar pelo Getsemane. Não tem como escapar. O moinho de azeite lhe espera. E quanto mais tempo tiver de fé, de evangelho, mais o inimigo trabalha. E ele não esconde o que você fizer. E hoje todo cuidado é pouco com as redes sociais. Olha, nós estamos aqui celebrando este culto, mas uma boa parte dos internautas, eles estão participando deste culto aqui. E alguns deles têm reclamado quando os irmãos ficam aqui em pé, tirando foto, conversando. E eles me reclamam isso: pastor, dê um jeito naqueles irmãos lá. Sim, porque aqui nós estamos como vitrine. Alguém está olhando para nós e a nossa imagem está sendo jogada no mundo afora. Nessa viagem que eu fiz agora,
obedecendo a ordem da Convenção Geral, ia passando no aeroporto e um cidadão me parou. Disse: eu sou do Paraguai e assisto o seu culto. Isso não é possível, eu assisto o culto e tomo conhecimento das mensagens e vou observando tudo o que o Senhor diz e aplicando na igreja que eu estou servindo. A responsabilidade é grande ou não para nós? Vamos abrir a Sagrada Escritura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, e vamos parar um pouquinho no versículo 12. 1 Coríntios 10 e 12, o nosso jovem estará lendo. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Aquele, pois, que cuida estar em pé. Não está dizendo que nós estamos em pé. Aquele que cuida, não está dizendo que nós estamos em pé. Aquele que cuida está em pé. Olhe, não caia. Eu tenho que manter todo cuidado na minha vida. Porque o que eu não fiz até hoje poderei fazer amanhã. E alguém diz: ele não era o chefão. Mas o material é fraco, o material é humano, o material é inflamável. E aquele que cuida está em pé. A Bíblia não está dizendo que você está em pé, aquele que cuida. E eu tenho estudado, tenho analisado as razões pelas quais as pessoas caem em desgraça. Um homem tão culto, uma mulher tão inteligente, com tantos anos de evangelho, aí é que precisa ter cuidado. Porque às vezes as pessoas se garantem e ficam firmadas na sua ostentação. Eu tenho muitos anos de evangelho. Isso não acontece comigo, mas o adversário está procurando uma fenda, uma brecha, um lugarzinho, um espaço, uma maneira de interromper a sua vida. Eu acredito que é na carta aos Hebreus, uma pergunta que está escrita: e como escaparemos nós? Hebreus 2 e 3. Por favor. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Você precisa manter o cuidado com a sua reputação. Com a sua família. E com você mesmo. Gravaram reputação
família e você próprio. Todos nós precisamos vigiar, e a começar daqui. Ninguém perdoa uma falha nossa. Todos querem dizer assim: crucifica-os. Crucifica-os. E como escaparemos nós? O segredo da nossa vitória está em vencer as tentações. Digam comigo: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É fraca. Não, mas este homem tem muitos anos de evangelho, ele é um baluarte. Mas a carne é fraca. Esta irmã é uma guerreira, mas a carne é fraca. Vamos fazer uma conjectura. Mas ela é a diretora do círculo da oração, mas a carne é fraca. Mas ele é o pastor presidente, mas a carne é fraca. Como escaparemos nós? Correr não é sinal de covardia. Correr não é sinal de covardia. Não, senhor. É melhor correr do que cair. É melhor correr do que ser dominado. É melhor correr e chegar do outro lado da margem do rio. Correr, anote isso aí, é evidência de prudência. É evidência de prudência. Correr é evidência de prudência. Anote isso. Mas você é tão fraco, correu, meu filho. É melhor correr do que morrer. Eu me lembro que um dia, conversando com o saudoso pastor Sebastião Gabriel da Silva, ele disse: quando eu não posso correr, eu me jogo no chão. Eu me jogo no chão. E eu peço a alguém para me auxiliar, me ajuda aqui. Por que não? Porque eu me joguei no chão para escapar. Pastor José Antônio dos Santos, que foi nosso presidente da Almadene, ele dizia para todos nós: se o fogo for pequeno, apague. Apague. E se o fogo for grande, corra para você não se queimar. Dá para liberar o que você trouxe para o culto? Se o fogo for pequeno, apague. Porque às vezes o fogo é pequeno, ele vem para queimar a nossa vida. Apague. Arranje um pano molhado e apaga o fogo. Agora, se ele for grande, olhe, corra para você não se queimar. Repitam comigo: aquele que cuida
está em pé, olhe, não caia. Nunca houve um tempo tão trabalhoso como este tempo que nós estamos atravessando. É o tempo final. Nós somos a igreja finalista. Eu tenho uma pessoa da minha família que diz assim: você vai ver tanta coisa, você vai ver tanta coisa. E vai ver mesmo. E nós estamos vendo. E pedindo a Deus a sua misericórdia, para não cairmos na desgraça. Uma pessoa de tanta experiência na vida, uma pessoa de vivência no Evangelho, mas a carne, não existe carne forte. Por gentileza, meu filho, leia primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo 1:19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Conservando a fé e uma boa consciência. Que o alvo do inimigo é atingir a nossa consciência. E depois que ele alcança a consciência, a pessoa está dominada. Você vai bem, eu não estou entendendo mais nada. Mas você não começou na vida do Evangelho tão bem, Deus cuidando de você, lhe abençoando, lhe deu nome, lhe deu honra, multiplicou os seus bens. O que é que está havendo? Não estou entendendo nada. Mas aquele que sonda os corações e que está presente nesta noite, ele falará contigo. Diga para ele: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Eu sou o teu servo, tua serva. Eu sou falho, mas tu és perfeito. Me ajuda. E vai chegar recurso do céu para lhe ajudar. Você vai vencer. Você vai vencer. Porque para cada um de nós, o adversário de Deus tem um mecanismo. Ele sabe do seu ponto vulnerável. Ele sabe daquilo que ele atrai mais. Ele sabe que quando você vivia no mundo, você obedecia às ordens do inimigo. Mas agora o comando é de Deus. E ele diz para nós: eu tenho visto as tuas aflições, as tuas decepções, as tuas vergonhas, mas não temas, eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não se prive de falar em línguas espirituais, não. Porque às vezes a gente recebe tanta carga e não se desprende dela.
O céu quer ouvir você falando em línguas espirituais. Línguas espirituais é o selo do crente em Cristo aqui. Quando eu passo muito tempo sem falar em línguas, aí eu vou lá para o banheiro da minha casa, boto a cara no chão e digo: papai, eu preciso falar em línguas. Eu sou pentecostal. Eu ouvi tantas línguas na igreja e eu não disparei. Eu quero disparar. Acelere aqui a minha alma. Aleluia! Nós precisamos de vivenciar os nossos cultos debaixo de orações fervorosas. O irmão fala, grita para um lado, outro grita para o outro, daqui a um pouco a gente está recebendo aquele calor espiritual. E a ordem de Deus é esta: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Está no meu secreto conselho que você não sabe, mas eu vou revelar a você. Deixa-me dizer, eu te amo muito. Muitos naufragam na fé, e nós o encontramos. Irmão, o que foi que houve? Nunca mais lhe vi no culto. Irmão, estou meio desgostoso. Pergunta a ele o que foi que Jesus lhe fez. O que foi que Jesus lhe fez? Você nunca mais cantou, você nunca mais recitou uma poesia, você nunca mais foi para a evangelização. Eu disse a Deus ontem: Senhor, eu vou voltar a participar da escola bíblica dominical. Ontem eu estava aqui e vou fazer minha força, porque as demandas do trabalho são muitas, e se eu não parar e disser não vou mandar um outro companheiro, eu tenho que estar aqui, porque os olhos de todos na sinagoga estão fitos nele. Pastor José Antônio dos Santos, de saudosa memória, que foi nosso presidente, ele estava um dia atendendo no gabinete, como eu faço e todos os pastores fazem. E o irmão chegou, pediu licença, o pastor abriu a porta, ele entrou e sentou-se. Pois não, meu irmão, pode falar. Ele disse: pastor, o senhor falta à escola dominical. O senhor vem pouco aos círculos de oração. E saiu dizendo, e disse: o senhor sabia que o senhor vai apanhar agora? O pastor olhou assim e disse: mas meu Deus, depois de velho, me ajude. O estatuto do idoso me dá cobertura. Aí o Espírito Santo disse: bata com força no birô. Aí ele levantou-se e bateu. Quando ele bateu, o homem se endemoniou, caiu no chão, ciscou, espumou. Ele foi lá, expulsou. Aí ele veio, sentou-se e disse: meu pastor, eu quero lhe pedir perdão, o senhor é uma joia. O senhor é uma bênção. O senhor é um tesouro que nós temos aqui. Digam todos assim comigo: como escaparemos nós? Temos que pedir a Deus a sua misericórdia.
Eu estou aqui para lhe avisar que essa tempestade vai passar. Tome posse, tome posse. A tempestade vai passar na minha vida, na minha família, comigo e com a minha esposa. A tempestade vai passar. Deus vai soprar o vento. Primeira Timóteo 6, 6 e 9. Escutem. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Se contente com aquilo que Deus tem lhe dado. Dá para você atravessar. Quando você não pode comer o cuscuz com manteiga turvo, coma com margarina. Mas glorifique a Deus. Vai dando tudo certo. Eu sou fã de manteiga turvo. E vez por outra um irmão se lembra de mim, aí encontra: pastor, eu trouxe uma latinha de manteiga turvo. Eu disse: muito obrigado, vou comer manteiga turvo. Quando não tem manteiga turvo, passa margarina para cá. Quando não tem margarina, bota para cá, que eu boto água no cuscuz e como, e está resolvido. Eu vou continuar dando glória a Deus, eu vou continuar glorificando ao meu Senhor, eu vou continuar agradecendo a Ele. Não, mas eu não admito viver numa vida dessa. Que é isso? Aqueles que querem ser ricos caem em tentação nociva. Eu morei numa cidade e tinha uma senhora que ela tinha um sentimento de riqueza. Ela ia para a feira, arranjava um balaieiro e enchia de verdura assim, em volta do balaio, coentro, alface, que era para dizer que ela tinha recurso de fazer uma feira extraordinária. E todo mundo ficava olhando e apontando assim. Quer ser rico? Cai em tentação nociva. Agradeça a Deus pelo que Ele tem lhe dado. Dá para você ir atravessando? Dá para você ir glorificando a Deus? Não queira cair em desgraça. Todo cuidado é pouco com a sua vida sexual. Quem tem que falar sou eu. Quem tem que falar sou eu. Não vou mandar ninguém falar aqui. Quem tem que falar sou eu. Você tem que ter cuidado. Lembrem-se e digam assim comigo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É fraca a carne do menino, é fraca a carne da menina, é fraca a carne do adolescente, é fraca a carne do jovem, é fraca a carne do velho. É a pior que tem, que já está velho. E quando eu vejo alguém dizer assim: eu não me troco pelo um rapaz de 18 anos. Ele que não se troca pelo um velho de 70, 80. E quando alguém me pergunta como vai, eu digo: eu vou lutando, vencendo e avançando. Agora reconhecendo que eu sou velho. E eu preciso de ajuda. E eu preciso das orações.
E eu preciso do respeito e do carinho dos irmãos da igreja. Vamos dizer assim: amém. Amém. Quero te ouvir louvar a Deus.